Professor, parece, né? Se tinha essa gravação com o advogado da família Mantovani e do senhor Zanata, quer dizer que parece que eles estavam preparados para fazer isso, para poder, como se diz, lacrar depois, né? Olha, atacamos o ministro Moraes. E o senhor lembrou com muita propriedade o dia 7 de setembro de 2021, quando Bolsonaro disse do palanque, né? Tá aí, ó. Uma pessoa apenas ameaça a nossa democracia, ameaça a nossa liberdade. Olha aí, olha o áudio, vamos lá. Aqui não sai o áudio. Turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Aí ele diz: sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha, deixa de oprimir o povo brasileiro, deixa de censurar o seu povo. E mais, ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Dizer a vocês que qualquer decisão de Alexandre de Moraes, este presidente não mais cumprirá. Quer dizer, quando o Jair Bolsonaro, fascistoide, berrou isso pro gado dele, ele devia ter sido punido aí. É uma série de atos criminosos do senhor Bolsonaro, né? Desde lá atrás, quando disse para a deputada Maria do Rosário: não te estupro porque você é feia. Ou quando fez a apologia da tortura, defendendo o brilhante Ustra. Ou quando aí chama o ministro Supremo de canalha e diz que diga aos canalhas que eu nunca serei preso, não é? O Supremo Tribunal Federal perdeu as condições mínimas de continuar dentro desse tribunal. Quer dizer, quando esse sujeito diz isso tudo, pelas palavras criminosas dele, ele devia ter sido parado aí. Mas não tendo sido parado, ele incentiva a que outros energúmenos, no caso esta família, esses dois Mantovani mais o senhor Zanata, Roberto Mantovani Filho, Andréa Munarão e o senhor Alex Zanata. Acho que é Alex Zanata mesmo, né? Quer dizer, quando esse pessoal está fazendo isso, eles estão continuando a ação criminosa de Jair Bolsonaro, de ataque ao Supremo Tribunal Federal, de ataque às instituições, porque foi no Supremo Tribunal Federal que nós tivemos a garantia do cumprimento do resultado da eleição. Então, não pode dar mole com esse povo, não, que eles fizeram isso para lacrar, para jogar nas redes, né? Vamos aqui, eles esperavam que houvesse uma reação do ministro Moraes, assim como esse Duval, o senador, né? O Duval queria fazer uma pegadinha para pegar o Moraes. Esse pessoal que desafia as instituições, que agride o judiciário, que agride o Supremo, como essa corja, esse pessoal tem que ser punido. Ou nós vamos pagar as consequências. Bolsonaro tinha que ser parado e contido lá atrás. A violência em relação da intolerância política precisa ser punida e nós precisamos aperfeiçoar a legislação para isso. E, por isso é preciso estar melhor previsto na lei que defende o Estado de Direito Democrático. E tem toda razão. As pessoas condenadas por atos que minam o Estado de Direito Democrático, a exemplo desse tipo de injúria, não podemos permitir que concorram às eleições. Essa é a grande questão, porque o Supremo já colocou claramente uma questão contra a deturpação de princípios. Liberdade de expressão não é liberdade de defender ditadura. Liberdade de expressão não é liberdade de ofender o outro, de praticar ato racista. Isto precisa ser extirpado. Não se pode, em nome da democracia, defender o direito de ataque à democracia. Aqueles que atacarem a democracia por todo e qualquer meio, e esta questão desse tipo de violência, nós precisamos aperfeiçoar para trazer. Recentemente tivemos uma legislação sobre a questão do stalker, né, da perseguição
nós precisamos aperfeiçoar para que haja uma previsão legislativa em relação a esse tipo de perseguição. Porque esse tipo de perseguição, vocês falaram hoje no programa sobre a questão da rachadinha, né? Que o INHA transparece ter algo menor. Esse tipo de injúria não é algo menor. Faz parte de um conjunto de atos que visam corroer a nossa democracia. Queria lembrar o seguinte, nós tivemos um capoeirista assassinado durante as eleições. Nós tivemos um guarda municipal assassinado. Nós tivemos uma conjuntura de atos e ataques constantes que visavam criar o medo. Durante muito tempo da campanha, as pessoas progressistas tinham medo, inclusive, de fazer campanha, medo de serem agredidos. Nós tivemos o Zanin ofendido em um banheiro público. É uma tentativa desse tipo de fascismo de criar receio e medo nas pessoas, de se manifestarem, de exercerem politicamente as suas opiniões. E isto deu no dia 8, deu nessas imagens. Na verdade, isso autorizou um tipo de violência contra a liberdade de expressão. Quando você persegue autoridades públicas, mas não só autoridades, nós estamos falando de militantes. Todos, da mesma maneira que o Zanin foi perseguido num banheiro público, um advogado como eu já sofreu isso. Um jornalista pode sofrer, um militante pode sofrer. Nós precisamos impedir esse tipo de injúria e perseguição, porque esse tipo de injúria e perseguição tem um objetivo: criar o medo e impedir o exercício do direito de livre manifestação do pensamento. E por isso, nós precisamos não só punir esse tipo de sujeito, que está agindo na conjuntura de um constante ataque ao Estado democrático, como aperfeiçoar a legislação para que este tipo de ato não ocorra e não haja possibilidade de uma suspensão condicional do processo ou algo que simplesmente faça com que ele não seja punido e aí possa daqui a pouco, imagine, concorrer eleitoralmente como um sujeito que representa esse tipo de perseguição fascista. Professor, só uma questão. Por omissão, quem espiritualmente compareceu a esse palanque do 21 de setembro, do 7 de setembro de 21, é o atual procurador da República, Augusto Aras. Espiritualmente estava presente aí, porque assistiu esta sequência de crimes aos quais eu me referi aqui, em todo esse tempo do Bolsonaro, e não pegou na caneta para cobrar providências, e não abriu processo. Olha aí, e quer ser reconduzido. É este Augusto Aras, é a esse tipo de comportamento que a gente se refere. Né? O Augusto Aras podemos concordar mais. Hein? O Augusto Aras representou como chefe do Ministério Público uma aliança do Ministério Público ao bolsonarismo. Ao crime. A permanência dele significaria simbolicamente uma autorização de continuidade de um Ministério Público que deve ser um Ministério Público de Estado e não um Ministério Público aliado a determinado poder. Nós precisamos de um Ministério Público que esteja sendo conduzido por quem está constantemente vinculado à defesa do Estado de Direito e não somente depois do ataque e circunstancialmente. É a mesma coisa que nós vemos quanto aos garantistas de ocasião. Agora, depois dos ataques, há um discurso de quem invadiu o Congresso Nacional são velhinhas, são pessoas de família. Não são, não. São terroristas. E ser garantista não é defender que as pessoas ataquem o Poder Judiciário e ataquem a democracia, mas que esses que atacam respondam de acordo com o devido processo legal, mas que também sejam punidos de acordo com a lei.